Como a gente te disse, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou o Brasil na mira da sua nova política tarifária. Além das tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio, ele prometeu sobretaxar produtos agrícolas, madeira e até o etanol brasileiro. O impacto pode ser grande, já que os Estados Unidos são um dos principais compradores do aço e do etanol do Brasil. Com as novas regras, exportadores brasileiros podem perder espaço no mercado americano e setores inteiros podem ser afetados. Para entender o que essa guerra comercial significa para a economia brasileira, eu converso agora com o especialista em comércio exterior, Luciano Bravo. Boa tarde, Luciano. Muito boa tarde, um prazer aí, Rafael, estar com vocês do Metrópolis. Luciano, com essas novas tarifas já em vigor, quais são os setores brasileiros que vão sentir o impacto primeiro e a gente já pode esperar um reflexo imediato ou isso vai acontecer mais a longo prazo? Na verdade, esse trabalho do Trump ele está só no começo, né? Ele vai, obviamente, mexer em toda a pauta de exportação e importação. Você vê que ele não está só cuidando, né, do que os Estados Unidos compra, mas também que ele vende, né, para ter uma reciprocidade. Foi isso que ele falou em relação ao Brasil. Já temos o primeiro passo aí, que foi afetar a parte de siderúrgica, né, como você falou, aço e alumínio, mas esse é só o começo. Ele, obviamente, deve mexer principalmente no setor de produtos oriundos do agro, né, que é nosso maior vórtice de força em exportação. Obviamente, para o Brasil, essa parte do agro vai afetar bastante a competitividade dos nossos produtos indo para os Estados Unidos, mas também abre possibilidades para outros canais, né, como os outros que foram taxados, como Canadá, México, China e Índia, né? Então, é o que eu sempre falo, uma porta se fecha ou tende a se fechar, mas outras abrirão para o comércio internacional do Brasil. Você acredita que o Brasil ele vai poder reverter ou negociar essas tarifas? Porque a gente lembra, né, no primeiro mandato, o Trump também impôs restrições parecidas e acabou voltando atrás. Você acha que tem chance disso acontecer de novo? Ou a gente está vendo um novo governo Trump com novas medidas e que, de fato, essas devem continuar e prejudicar muito mais o Brasil? O Trump, ele é um empresário. Todos nós sabemos que ele é um empresário. Eu, como empresário há 30 anos, sei muito bem como um empresário pensa, mesmo estando no papel de um presidente. O empresário, ele diz não e depois ele negocia, né? E nós sabemos que o Brasil não é o maior problema do Trump. Ele tem problemas muito mais graves que afetam, vamos dizer, a estabilidade de produção dos Estados Unidos. Hoje, acredito que os Estados Unidos têm um gargalo muito grande na parte de mão de obra. Nós sabemos o custo que é um trabalhador norte-americano em relação aos outros países que ele citou. Então, ele não tem como resolver isso apenas numa canetada. Acredito que ele vai voltar atrás, principalmente no que tange ao Brasil, e vai reconsiderar alguns pontos. Possivelmente manterá alguns como produtos beneficiados, mas commodities ele não terá como fazer isso de maneira como ele pensa. E ele sabe disso. Na verdade, o que ele está fazendo é um teste de resiliência dos parceiros comerciais dele. Luciano, você citou aí mais cedo, né, que quando uma porta se abre, uma porta se fecha, outra janela se abre, a gente vai poder negociar com outros países. Quais seriam essas alternativas mais imediatas que o Brasil pode ter? Você já citou o Canadá, os próprios países, né, que estão sofrendo essas sanções, mas existem outros países que a gente pode fazer mais negócio, principalmente em relação ao nosso agronegócio, que é tão forte aqui? Sim, eu diria que só dois exemplos para entender que muitas vezes quando se cria um problema sem se fazer estudos, se gera uma oportunidade maior. Então, o problema criado aí pelas ações do Trump cria duas oportunidades importantes. Eu vou citar rapidamente antes de falar dos países que temos possibilidade. Primeiro, entender que o Canadá, nós tivemos um saldo positivo e um avanço considerável em relação a exportações para o Canadá, onde tivemos no ano passado um saldo positivo de 3,5 bilhões de dólares. E o México, que também entrou nessa confusão que o Trump está criando aí em termos de tarifas, né, de exportação e importação, nós tivemos um crescimento de 2013 a 2023 de 140% com o México. Então, atuando somente naqueles parceiros que foram afetados, o Brasil já tem uma enorme janela de oportunidade. Mas ainda temos muitos países a explorar, por exemplo, o continente africano,
não exploramos adequadamente a força dos nossos produtos, tanto produtos com valor agregado como commodity, não exploramos países árabes, né? Ou seja, toda a parte ali de países árabes podem ser explorados por empresas brasileiras e pelo nosso mercado de exportação, sem contar países também da Europa que ainda temos uma relação muito tímida com eles e podemos avançar também em negociações para novos acordos comerciais. Por isso que eu acredito que, infelizmente, nessa ação do Trump, quem vai se prejudicar mais possivelmente vai ser os Estados Unidos, porque os países que tiverem suas barreiras impostas por taxação irão se reorganizar como o Brasil e direcionar o fluxo para outros caminhos. É uma grande oportunidade para o nosso país. Luciano, como é que você acha que o governo pode já de imediato aproveitar essas oportunidades? Até porque a gente também não quer brigar com os Estados Unidos. Nenhum país quer fazer isso, né? Nenhum país do mundo quer ter confusão logo com os Estados Unidos. Mas se está havendo essas imposições tarifárias, se estão havendo essas restrições impostas pelo Trump, o que é que você acha que o governo brasileiro pode fazer já no primeiro momento para tentar evitar prejuízos imediatos e, claro, para tentar criar novos laços com os países? Eu acredito sinceramente que arrumar, vamos dizer assim, mal-estar entre países que são fortes parceiros econômicos, né, principalmente entre o Brasil e os Estados Unidos, é nesse momento um ato desnecessário. Então, acredito que três coisas o governo brasileiro pode realizar. O primeiro é abrir o canal de comunicação através das embaixadas e até de agências como a Apex Brasil, para que esses países que hoje têm um comércio com o Brasil ainda pequeno, que ofereçam uma maior abertura para aquisição de produtos brasileiros e até mesmo um regime facilitado. Número dois, nós temos que expandir a quantidade de empresas que exportam no Brasil. Hoje temos uma quantidade ínfima, né? São apenas 0,13% das empresas brasileiras exportam, um número muito pequeno e que o governo brasileiro, já enxergando a tempestade que vem pela frente, pode já incentivar que as empresas brasileiras exportem mais, suavizar os mecanismos de acesso à exportação e toda a cadeia logística para que o Brasil aproveite essa oportunidade que o Trump está criando para o Brasil. E número 3, e mais importante, nós temos que instituir uma política de crédito que facilite a expansão das empresas no Brasil. Nós sabemos que nos últimos 10 anos o Brasil perdeu numa faixa de 1.000 fábricas por ano devido a problemas de dificuldade financeira. O Brasil precisa instituir uma política retilínea de concessão de crédito, diversificação de fontes de financiamento e não porque, né, aquilo que é bem defendido por mim como especialista, a abertura de empresas brasileiras para o crédito nacional. Nós temos hoje um somatório de mais de 70 bilhões de dólares que vêm ao Brasil e não geram impacto na produtividade brasileira. Mas isso pode ser revertido pelo governo, incentivando que empresas brasileiras, como eu ensino, acessem crédito internacional e se preparem para ser grandes exportadoras, como temos bons exemplos aqui no Brasil. Luciano, para a gente finalizar, já que a gente falou aí de como o Brasil pode aproveitar esse momento, queria também que você pudesse fazer uma análise de como os BRICS podem aproveitar esse momento, principalmente porque o Trump também está numa empreitada aí contra os BRICS. Como é que esses países desse bloco, que é tão forte atualmente, podem se aproveitar desse momento em que os Estados Unidos estão impondo essas novas tarifas no mundo? Rafael, na verdade, nós somos mais um na briga, né? Porque ele também abriu uma briga aberta contra a Europa. Você tem acompanhado lá que os países europeus, e até saiu uma reportagem sobre isso, que os países europeus se preparam, né? O bloco europeu se prepara para investir pesadamente em defesa. Então, aquela situação cômoda, né, que os Estados Unidos está aqui para me ajudar, vai ter que mudar e cada um vai ter que se mexer. E falando dos BRICS, onde nós estamos, né, no bloco de países emergentes, eu acredito que ali 3 países são muito preponderantes, que é a China, a Índia e o Brasil. 3 países fortes no cenário mundial e que precisam realmente executar 2 operações bem claras. Primeiro, rever a sua estrutura interna, preparando ela para uma exportação mais autônoma, sem depender de grandes empresas estrangeiras, como acontece aqui no Brasil, né? Então, preparar a estrutura brasileira para produzir e exportar
pelo próprio sistema desenvolvido pelo governo brasileiro e por empresas privadas. Então, cada BRICS precisa rever isso e fortalecer as empresas. E número 2, criar políticas que facilitem o investimento do bloco, né, ou seja, dos BRICS, nos países para reforçar essa política. Ou seja, a lição ela tem que ser feita dentro de casa, por cada governo, para aproveitar esse momento, e também numa cooperação. Aí eu já envolvo o organismo, né, do BRICS, que é um organismo que atua entre países, facilitando o investimento nesses países, em empresas de setores específicos, para estimular essa oferta, né, entre países. Nós somos mais fortes num cenário, a China é no outro, a Índia no outro. Então, o que nós temos que fazer é reforçar os cenários de fornecimento com crédito específico para que isso possa suprir qualquer necessidade de perda de exportar aos Estados Unidos ou algum outro país. Hoje é os Estados Unidos, amanhã pode ser outro. Então, os BRICS precisam se reforçar internamente e no bloco de operação, como está fazendo a Europa agora, que já demonstrou um caminho para esse problema aí que o Trump está causando lá também. Temos que seguir esse mesmo caminho, nos estruturar, nos organizar e financiar a nossa produção e exportação. Maravilha, querido, muito obrigado pela tua participação aqui nessa quarta-feira de cinzas, nos dando esse momentinho aqui, essa conversa maravilhosa. Muito obrigado, Rafael. Estou à disposição e fiquem com Deus. Um bom retorno às atividades após o Carnaval.